Nunca imaginei que um dia compartilharia esta história, mas aqui estou eu, Fernanda Oliveira, isolada neste apartamento envidraçado com vista para Copacabana, um cenário que outrora me parecia inatingível. E hoje, finalmente me sinto pronta para narrar a saga de como concebi algo revolucionário, algo que me foi brutalmente arrebatado, em seguida, recuperado de uma maneira que desafiou todas as expectativas. Tudo começou há 4 anos. Em 2021, aos 26 anos, recém-saída da Universidade Federal do Rio de Janeiro com mestrado em segurança cibernética. Eu era uma novata, sim, mas uma novata sagaz, ambiciosa e sedenta por provar meu valor. Adentrei um universo onde as mulheres em tecnologia ainda eram uma raridade, frequentemente ignoradas, a menos que se tornassem um furacão impossível de conter. E foi exatamente isso que decidi ser. Consegui um emprego na Núcleo Titã Tecnologias, uma empresa respeitável de desenvolvimento de software localizada em Ipanema. Nada de extravagante, nada de renome. Eles criavam sistemas de segurança para grandes corporações. Mas eu não estava ali para jogar pelas regras. Meu chefe, Ricardo Albuquerque, era um daqueles executivos que não via uma linha de código há uma década. E, no entanto, de alguma forma inexplicável, ele conseguia atribuir a si mesmo cada um dos meus sucessos. Elegante, carismático, mas com um olhar que dizia: se você brilhar demais, eu te apagarei. Eu fui avisada. Eu não escutei. Estava muito envolvida em criar algo que faria as pessoas lembrarem do meu nome. E então, tarde da noite, ao som de um café frio e inúmeras abas abertas, finalmente consegui. Na maioria das vezes, eu era a última a sair do escritório. Enquanto os outros corriam para casa, eu, debruçada sobre a tela cintilante no meu cubículo apertado no canto, tentava resolver problemas que ninguém mais via. Eu não estava apenas corrigindo bugs ou marcando tarefas como concluídas. Eu estava construindo algo maior do que a Titã poderia imaginar. Veja bem, a maioria dos sistemas de segurança cibernética são apenas uma reação aos eventos. Eles esperam que algo ruim aconteça e então reagem. Mas e se pudéssemos ir além? E se pudéssemos prever ataques antes que eles comecem? Essa era a ideia do sentinela. O sentinela não apenas olhava para o código. Ele estudava o comportamento. Ele aprendia, absorvendo padrões de comportamento humano, rastros digitais, hábitos. Ele não apenas bloqueava ameaças, ele as previa. Imagine uma inteligência artificial que sente quando algo está errado. Como um sexto sentido para o mundo digital. E então, uma noite, pouco antes das 2 da manhã, funcionou. Tudo se estabilizou. Os resultados eram impecáveis. Os logs de erros estavam vazios. Lembro-me de olhar para a tela, congelada, e de repente fui tomada por uma onda de emoção. Não de estresse, não de frustração, mas de puro, absoluto alívio. O segurança noturno espiou. Apenas trabalhando em algo meu, eu disse, rapidamente minimizando a janela e forçando um sorriso. Nesta indústria, o silêncio é sobrevivência. Eu vi isso muitas vezes. Um jovem desenvolvedor com uma ideia brilhante. Silenciosamente engolido pela empresa. Seu nome desaparece, seu legado é apagado. Eu não deixaria isso acontecer. O sentinela era meu e eu o protegeria a todo custo. Por meses, mantive o sentinela na sombra. Pagando meus próprios servidores, executando em redes isoladas, nunca permitindo que uma única linha de seu código tocasse o mainframe da Núcleo Titã. Eu não estava protegendo apenas uma ideia. Eu estava protegendo a prova de que era minha criação. Mas então, um dia, eu tropecei. Aconteceu durante uma reunião estratégica. Eu mencionei um pequeno conceito, apenas um fragmento da arquitetura original do sentinela. Apenas o suficiente para iniciar uma conversa e, infelizmente, o suficiente para chamar a atenção de Ricardo. Seus olhos brilharam como se ele tivesse acabado de beber petróleo. É disso que nossos clientes precisam, ele exclamou. 2 meses depois, o sentinela, ou sua versão diluída e apressadamente reembalada, foi apresentado em um evento pomposo para investidores. Meu nome não estava em lugar nenhum. Eu nem sequer fui incluída na lista de convidados. Mas o que Ricardo não sabia é que eu já havia solicitado a patente 6 meses antes. Eu criei uma LLC, garanti meus direitos legais. Até mesmo o código ao qual ele teve acesso estava com marcas d'água, timestamps, rastreável. Naquela noite, na festa de lançamento, pouco antes do início da apresentação, as enormes telas piscaram e em cada uma apareceu uma mensagem: uso não autorizado detectado.
propriedade de Wells Technologies. O silêncio no salão parecia zumbir nos meus ouvidos. Na manhã seguinte, Ricardo ficou conhecido não pelo seu avanço. Eu me tornei conhecida. Entrei no escritório na manhã seguinte, como sempre, com um café na mão, um pouco cansada, mas com o coração cheio de esperança. Mostrei a Ricardo Sentinela Real, o mecanismo em funcionamento, o futuro. Acho que estamos à beira de algo incrível. Em vez disso, meu login não funcionou. Acesso negado. Tentei novamente. O mesmo resultado. Então meu telefone tocou. Um e-mail do RH. Por favor, compareça imediatamente à sala de conferências no 14º andar. Não entrei em pânico. Ainda não. Quando cheguei lá, Ricardo já estava presente. Patrícia do RH também estava, e 2 seguranças. Uma pasta grossa com meu nome estava em cima da mesa. Fernanda, Ricardo começou com uma voz calma. Calma demais. Realizamos uma auditoria interna. Ele abriu a pasta. Parece que você violou seu contrato de trabalho ao desenvolver um produto concorrente usando recursos da empresa. Pisquei. O quê? Isso não é verdade. Eu criei o Sentinela no meu tempo livre, nas minhas próprias máquinas. Posso provar. Ele não se moveu. Encontramos os arquivos na sua estação de trabalho, ele disse, sorrindo como alguém que possui provas irrefutáveis. Eu nunca carreguei nada no núcleo Titã, eu retruquei. Se está nos seus servidores, vocês que colocaram lá. Temos tudo o que precisamos, Patrícia interrompeu. Você está demitida por justa causa. Sem indenização. O departamento jurídico entrará em contato. Meu coração caiu em um abismo. Não por medo, mas por percepção. Ele me armou. Ele pediu os arquivos limpos, lembra? Apenas para uma verificação, ele disse, e eu enviei, confiante, cheia de esperança. Ele usou minha própria credulidade para me incriminar. Ele pensou que estava tudo acabado. Como ele estava enganado. Saí do núcleo Titã, levando apenas meu casaco e minha compostura. Sem lágrimas, sem súplicas, sem despedidas dramáticas, apenas um pensamento em minha mente. Ele não sabe com quem está lidando porque nas profundezas do código do Sentinela havia um protocolo. Sabe como é, um cão de guarda silencioso, meticulosamente programado para despertar 30 dias após qualquer intromissão ou alteração não autorizada. Não para aniquilar, não para paralisar o sistema, mas para expor a verdade. Naquele dia, meu apartamento se metamorfoseou em um autêntico QG de guerra. Uma tela vomitava notícias frenéticas do setor. Outra monitorava os registros de desenvolvimento da Núcleo Titã, espreitando-os através de canais vulneráveis. E a última exibia os pulsos vitais do Sentinela, pings de diagnóstico em tempo real, delatando que o sistema estava sob ataque interno. Eles tentavam, desesperadamente, decifrar meu código, renomear funções, reescrever a própria história. E a cada toque em algo que sua compreensão não alcançava, o Sentinela me enviava um sinal. Migalhas de pão digital, indicando seus passos hesitantes. Eu sequer precisava invadi-los. Eles estavam, inadvertidamente, transmitindo seus próprios erros diretamente para mim. Vinícius, meu velho camarada de faculdade, agora um engenheiro da Titã, me mandou uma mensagem urgente. Ricardo está à beira de um colapso. Escraviza a equipe em jornadas de 16 horas. Estão desfazendo mais do que construindo. Enquanto isso, Beatriz do departamento jurídico entrou em contato novamente. Fernanda, encontrei mais uma coisa. Ela estava escrevendo timestamps falsos e memorandos internos. Ricardo os criou após sua demonstração, fingindo que ele criou o Sentinela. Eu a avisei para ter cuidado. Ela estava pisando em gelo fino. Mas eu estava exatamente onde deveria estar. Observando, esperando e deixando o Sentinela fazer o que foi criado para fazer. 30 dias. É o tempo que um fusível leva para queimar. É o tempo que eu preciso. A Titã anunciou um grande evento de lançamento. Mídia, investidores, representantes de segurança governamental, todos foram convidados. O hype era enorme. As manchetes gritavam: Titã Núcleo apresenta sistema de segurança revolucionário impulsionado por inteligência artificial. Ricardo Albuquerque lidera a cibersegurança da próxima geração. Se eu não estivesse tão brava, provavelmente teria rido. Mas eu não estava com humor para rir. Eu estava observando. A cada noite, os sinais do Sentinela se tornavam mais fortes.
Eles resistiam, aprendiam, evoluíam. Ricardo, em sua arrogância, estava confiante de que tinha o sentinela em suas mãos. Ele não tinha ideia de que havia recebido apenas um sandbox, um invólucro simplificado que eu demonstrei na sala de conferências. O verdadeiro sentinela, com criptografia completa, autoconsciência, criado para revelar a verdade e não para ser subserviente ao roubo, estava seguro. 3 dias antes do lançamento, recebi um e-mail: vamos conversar. Talvez tenhamos agido rápido demais. Você estaria interessada em um cargo de consultora? No dia seguinte, eles dobraram a oferta. Uma quantia de 7 dígitos. Queremos muito que você volte, eles imploraram. Mas eu permaneci em silêncio. O silêncio é a resposta mais alta quando você sabe que uma tempestade está chegando. E Ricardo não tinha ideia de que seu triunfo, a multidão, as câmeras, os flashes, eram apenas adereços em uma pista de pouso. O dia do lançamento amanheceu claro e fresco sobre Copacabana. Eu estava sentada à minha mesa com uma xícara de café na mão, assistindo à transmissão ao vivo do meu apartamento. O local era luxuoso, os pisos polidos, as enormes telas de LED. Ricardo estava vestido com um terno azul marinho, gritando CEO do ano. Um logotipo elegante do Sentinela adornava sua lapela, meticulosamente projetado. Um rebranding corporativo do que antes era apenas um rascunho no meu caderno. Mas eu não estava com raiva. Eu estava totalmente concentrada. Às 14h15, Ricardo entrou no palco. Senhoras e senhores, ele anunciou com uma voz suave e confiante. Hoje, a Núcleo Titã está reinventando o futuro da cibersegurança. O salão explodiu em aplausos, os jornalistas se endireitaram e os investidores se inclinaram para a frente. Meus olhos estavam fixos no cronômetro. 15 minutos para Ricardo supervisionar a simulação de um ataque cibernético. Sentinela respondeu suavemente, exatamente como eu o havia treinado. Um murmúrio de admiração percorreu o salão. 10 minutos, Ricardo anunciou com orgulho. Vocês estão testemunhando o verdadeiro gênio do Sentinela, sua capacidade de aprendizado adaptativo em tempo real. Ele lançou uma segunda simulação, seguida por uma sessão de perguntas e respostas. De repente, uma pequena janela apareceu na tela. Alerta de sistema. Verificação de integridade do núcleo iniciada. Ricardo estancou, numa vã tentativa de minimizar o estrago. Inútil. As luzes se renderam à escuridão. Telas colossais tremeluziram, banhando o ambiente em cascatas de códigos que desciam como uma chuva torrencial. Exatamente às 14h30, uma voz ecoou pelo salão, preenchendo cada canto. Minha voz, friamente processada, mas carregada de uma calma inabalável. Alterações não autorizadas detectadas. Ricardo petrificou. Seus dedos dançavam freneticamente sobre o teclado, digitando comandos desesperados. Acesso negado. As telas, agora suas algozes, exibiam registros em tempo real, identificadores de usuário, históricos de commits. F. Oliveira, a desenvolvedora original. Acesso não autorizado. Um murmúrio de espanto varreu o salão. Comparações de código surgiram lado a lado, expondo a brutal dicotomia. De um lado, a arquitetura limpa e elegante, a beleza do meu trabalho. Do outro, as edições caóticas, as reescritas grotescas. A marca indelével da incompetência deles. E-mails invadiram as telas, revelando a teia de intrigas, acordos de confidencialidade rasgados, memorandos forjados, até as ameaças vis e rasteiras que Ricardo ousou me enviar. Imagens de câmeras de segurança me mostravam em noites insones, mergulhada no trabalho. Registros de servidores, documentos de patentes, e então, o golpe final, o último slide, selando o destino de Ricardo. Sentinela Inteligência Artificial, criação de Fernanda Oliveira. Patente pendente. Uma onda de espanto percorreu o salão. Ricardo gaguejou, hesitante, houve um mal-entendido. Mas Sentinela o interrompeu, como um raio, falsidade detectada. Eu me recostei na cadeira e não pude evitar um sorriso. Naquela mesma noite, uma reunião de emergência foi convocada na Núcleo Titã. Ricardo foi escoltado para fora do prédio, onde uma fila de repórteres o aguardava na entrada. A oferta não demorou a chegar. Direitos legais completos sobre o Sentinela, um acordo colossal e, a cereja do bolo, o cargo de diretora técnica com salário de 7 dígitos. Eu nem hesitei. Mas eles recusaram tudo isso, porque outro lado os procurou.
Clara Souza, CEO da Vidian Secure, e John, da Five Direct. E, ao contrário de Ricardo, ela não queria possuir o Sentinela. Ela queria construir com ele. Minha autoria, um novo departamento dentro da Vidian. Controle criativo e ético total. Propriedade. Sem política, sem compromissos, apenas visão e respeito. Foi isso que eu escolhi. Hoje, Sentinela é o padrão global em cibersegurança baseada em inteligência artificial. É confiável por governos, protege hospitais, instituições financeiras, organizações sem fins lucrativos. Não apenas detendo hackers, mas erradicando a corrupção, protegendo a verdade de dentro para fora, seu protocolo central. Ainda não corrompido. Expondo o engano. Protegendo a verdade. Às vezes, sento-me em meu novo escritório de canto, olhando para o mesmo horizonte onde essa história começou, e penso naquele dia, no lançamento, no caos, no olhar nos olhos de Ricardo quando o sistema se voltou contra ele. Ele pensou que estava roubando o código. Mas o que ele lançou foi o protocolo de detecção da verdade mais avançado já criado. Essa é a ironia. Se ele tivesse sido honesto, se ele tivesse me tratado com respeito, eu teria acolhido sua ajuda. Mas ele escolheu o ego, ele escolheu o engano. E, ao fazer isso, ele armou minha criação contra si mesmo. Sentinela não apenas protege redes. Ele protege a integridade. Agora, ele é usado não apenas para deter hackers, mas também para expor fraudes internas, desmascarar dados falsos e garantir que o crédito vá para quem o merece. E toda vez que ele pega alguém tentando se apropriar do trabalho de outra pessoa, eu sorrio. Se você chegou até aqui, meu sincero obrigado. Esta narrativa transcendeu o simples roubo de código. Ela se tornou um manifesto sobre a importância de resistir ao apagamento, de lutar com unhas e dentes pelo que é seu, mesmo quando o silêncio ensurdecedor é a única resposta. Se você já sentiu o peso do desprezo, a dor da subestimação ou a mordaça imposta, deixe-me ser claro, você é importante. Seu trabalho ressoa, sua voz ecoa. Então, siga em frente. Continue construindo, mesmo que a escuridão da invisibilidade ainda te envolva. Porque um dia, a luz da sua criação brilhará tão forte que não apenas verão o que você construiu, mas sentirão a força do que você defendeu.